Então hoje a gente vai ver como é que se faz um cálculo de um plano de consórcio, tá? Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, se gostar compartilha, né? Comenta. E hoje a gente vai ver o consórcio, que é um produto, para quem não sabe, genuinamente brasileiro, tá? Então, diferente do financiamento, vamos começar por os dados aqui. Então nós temos o objeto do plano, né? Vamos colocar em maiúscula, né? Objeto, nós temos a taxa de administração, nós temos também o fundo de reserva, que também muita gente chama de fundo comum. Nós temos aí a soma de tudo isso, que é o valor da categoria. Opa, categoria. E por último aí, obviamente, o período do plano, tá? Então o período. E aí a gente vai colocar já aqui, para efeito de cálculo mais tarde, o primeiro vencimento, tá? Então, primeiro vencimento. Ok, muito bem. Então vamos lá. Vamos escolher aqui, como a gente escolheu no plano de financiamento, o valor de 30 mil reais, que seria o valor de um veículo, um carro zero, tá? Um carro popular. Muito bem. A taxa de administração é um valor que a administradora de consórcio, né, cobra para fazer justamente o trabalho dela, que é reunir grupos de pessoas que vão financiar entre si veículos mês a mês, né? Ou o objeto que for da escolha. Pode ser um imóvel, pode ser um eletrodoméstico, né? Depende muito da necessidade ou do interesse do próprio consorciado. Geralmente, aqui a gente vai colocar outro formato, que geralmente são 10%, tá, de taxa de administração, e fundo de reserva geralmente são 5%, ok? Muito bem. O valor da categoria é justamente o valor do objeto somado aos percentuais que vão fazer com que esse veículo seja viável tanto para a administradora quanto para os outros consorciados, que na verdade o fundo de reserva ou fundo comum, ele retorna no final do plano, tá? Se ele não for utilizado. Ele serve aí justamente para que quando há inadimplência no grupo ou qualquer outro tipo de problema, a pessoa possa então ser contemplada, ainda que um ou outro consorciado deixe de pagar, tá? Ao menos por algum tempo, né? Então vamos lá, para a gente calcular isso, o que vai ser? Então já vamos começar a primeira fórmula aqui, olha, igual ao valor do objeto vezes, aí aqui a gente abre um parênteses, né, por causa da hierarquia dos cálculos, que sempre o multiplicação vem primeiro, né? Opa, mais a taxa de administração, mais fundo de reserva, por cento. Tá? Você vê que a diferença entre esse valor e o valor da categoria é justamente os 15% aqui, tá certo? Então a gente soma ao próprio valor do objeto ao que resultou nesses dois percentuais aqui. Então novamente C1 e pronto, 34.500 fica sendo o valor da categoria desse objeto. Tá? Como eu disse, diferente do financiamento, o consórcio ele não trabalha com presunção de juros durante o período. Por quê? Porque ele sempre vai trabalhar com o valor do veículo zero ou do objeto. Né? No caso de veículos, tá, gente? Então, como a gente está tratando dessa forma aqui, a taxa de administração vai ser sempre inerente ao próprio valor do objeto. Se eu colocar aqui, por exemplo, 80 mil, ele vai então comissionar, vamos chamar assim, a administradora dessa forma justa, tá bom? Vamos voltar aos 30 mil aqui. Muito bem. O período do plano é o que vai definir o valor da parcela, tá? Você já vai ver por quê. Então vamos colocar aqui um plano de 50 meses, né? Para ficar o clássico do consórcio, como geralmente se faz nos veículos, tá? São planos de 12, 24, 36, 50, 60 meses e assim por diante, né? Vamos colocar aqui como primeiro vencimento o dia 1º de janeiro de 2021, ok?
Opa, deixa eu tirar esse daqui. Então, 1º de janeiro de 2021. Ok. E daqui para frente a gente vai começar a trabalhar os dados de uma forma automática, tá? Vamos pular uma linha aqui, que eu vou pôr parcela, né? De cara eu já ponho o número 1, basta digitar aqui nesse primeiro momento. Aqui eu vou colocar vencimento, depois eu vou colocar o valor da parcela em percentual e depois o valor da parcela em reais, tá? Ok? Muito bem. Então, qual que é o primeiro vencimento? De cara, a gente vai repetir esse daqui. Então, é igual ao primeiro vencimento que a gente já pôs aqui nos nossos parâmetros iniciais, ok? O valor percentual, o que vai definir? Nós temos, então, aliás, aqui, vamos colocar num formato melhorzinho, porque isso aqui não é valor, isso daqui são os meses, tá? São 50 meses. Então, vejamos, se nós temos 50 meses, para fechar 100%, cada parcela vai ter que ser 2%. No final de tudo, 100%. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente já vai colocar igual ao próprio valor de 100%, tá? Dividido por esse valor. Tá, ok? Vamos fixar aqui para não ter problema mais tarde. Veja, 2%. Vamos transformar isso num formato mais aceitável. Porque depois, quando a gente for alterando, vou deixar com 4 dígitos depois da vírgula. Conforme a gente for alterando aqui, você vai verificar que isso vai ser importante, tá? E aqui, por último, igual ao valor da categoria, não confundir com o valor do objeto, tá? Vezes, aí voltamos aqui de novo, abre o parênteses, 100 dividido por 50, né? Que seria o período do plano. Vamos fixar aqui, fecha o parênteses, por 100. Então aqui ele achou R$690, tá? Por quê? Porque R$690 são 2% do valor da categoria, tá ok? Muito bem. Daqui para frente a gente vai trabalhar com uma fórmula para que a planilha seja feita automaticamente. Então eu vou usar a função C e OU, tá? Então igual a C, ou eu tenho a primeira condição que é se o título de cima, tá? Ou seja, a parcela de cima, na verdade, for maior ou igual ao valor do plano, né? Ou seja, ao período do plano, ou então, se ele for, deixa eu ver, o mesmo título, né? A mesma parcela for igual a vazio, tá? Esse símbolo de aspas juntas o Excel considera vazio. Então, né? Aí nós já voltamos à condição C, nós respondemos com vazio. Se não, nós respondemos com o próprio valor da parcela de cima, mais 1, tá? Ele vai ter que responder com 2 nessa célula aqui. Muito bem, ele deu uma corrigida aqui. Faltou fechar o parênteses, né? Aqui a gente vai copiar para baixo, tá? Só para você ver um detalhe, olha, você vê que chegou a 50, ele deixou de preencher, tá? Por quê? Porque aqui o período só dura até 50. Daqui para frente a gente vai fazer a fórmula correspondendo sempre ao número da parcela, considerando o período do plano. Então aqui a gente vai de novo usar a função C, né? Só que dessa vez a gente vai pegar de novo o valor dessa parcela, né? Ou seja, o número correspondente. Se essa parcela for diferente, menor e maior juntos, o Excel entende como diferente, tá? Então, se maior ou igual, ou melhor, diferente de vazio, então nós vamos responder com a data do vencimento acima, tá? Aí, aliás, a gente vai fazer aqui, vai usar uma outra função que se chama DataM. Então, DataM, aí ele vai olhar para a parcela que está logo acima e vai acrescentar um mês, ok?
sempre dessa maneira. Se não, ele vai colocar vazio, tá ok? Muito bem, a gente vai fazer a cópia agora para baixo. Olha, chegou em 50, ele parou. Quer dizer, você vê que um plano de 50 meses, na verdade, se inicia em janeiro de 2021, ele vai encerrar em fevereiro de 2025, tá? Cuidado com a data do primeiro vencimento aqui, porque normalmente, quando o mês de fevereiro, né? Se você colocar o dia 30 aqui, provavelmente você vai ter problema na cópia abaixo aqui, tá bom? Então sempre evita colocar acima do dia 28 no primeiro vencimento, né? Muito embora o que vai definir isso é a própria administradora quando do fechamento do grupo, tá bom? Aqui vamos lá, vamos continuar então. Outra função C. A gente vai olhar de novo para o valor da parcela, né? O número correspondente. Se for diferente de vazio, então simplesmente a gente vai copiar o valor percentual da célula acima. Se não, vazio, ok? Muito bem. Vamos copiar de novo? Olha lá, chegou a 50, parou de preencher, tá? Você vê que a fórmula perdura aqui para baixo, só que como o parâmetro foi estabelecido para encerrar quando for o número 50 parcela, ele simplesmente vai deixar de preencher, tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos lá de novo, função C, diferente de vazio, né? Então, vamos repetir também esse valor. Se não, vazio. Muito bem. Ok? Vamos lá, vamos copiar para baixo novamente e tá pronto, tá bom? Se a gente somar isso, tá? Eu vou até fazer um cálculozinho aqui, igual a soma, para ficar mais fácil da gente visualizar. Copiou todas elas, tá? Vamos fechar? Olha lá, 34.500, tá bom? E se eu fechar aqui, né? Vamos trocar agora a fórmula para essa coluna aqui, ó. Veja que vai dar 100%, tá? Vou definir aqui esse número para evitar a confusão com valores, né? Se eu colocar agora, veja porque eu pus 4 casas após a vírgula. Veja, se eu pegar um plano de 60 meses, olha o que vai acontecer. Ele já definiu, né, o valor percentual 16667, ok? E isso corresponde ao valor de R$ 575. Então, quer dizer, é o mesmo objeto, o mesmo valor, taxa e fundo a mesma coisa, né? E assim a gente fica com a planilha pronta, que se a gente quiser substituir aqui qualquer dos valores, tá? Ele vai alterar de acordo com o que a gente colocar. 24 meses, 36 meses. Você vê como ela já corrigiu a planilha aqui, olha, adequando para 24 meses, que foi o que eu coloquei anteriormente. Olha lá, corrigiu para 36, só foi até 36, tá? E é isso, tá? Então, se você gostou, não esquece, deixa aquele like, tá? Você vê que são soluções simples, mas que são bastante eficientes, tá bom? O Excel você não precisa ter uma grande mirabolância. Você conhecendo as funções e tiver a lógica necessária para trabalhar com esses parâmetros, fica fácil da gente resolver uma grande parte dos problemas do cotidiano que a gente tem. Tá bom? Então, para você que trabalha com consórcio, para você que não sabia como é que funcionava o cálculo, é dessa forma, o formato clássico, tá, do consórcio, que se apresenta, tá certo? Então até a próxima, deixa aquele like, hein? Estou esperando seu comentário lá. Até mais!